O Tesouro Direto anunciou uma super novidade que veio para acabar com as caixinhas, caixinha do Nubank, caixinha do Inter, não, é porquinho do Inter, né? Porquinho do Inter, CDB de liquidez diária, acabar com tudo. E é o tal do Tesouro Reserva, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai saber tudo sobre esse produto novo, vamos analisar aqui todos os detalhes, vamos fazer uma comparação dele com o Tesouro Selic e vamos entender o que vai acontecer a partir de agora. Será que acabaram as caixinhas? Será que não faz mais sentido para ninguém? Então vamos lá, sem mais delongas. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever. Estamos crescendo aqui o nosso canal, 2026 é o nosso ano. Se você quer ficar bem informado, aprender mais sobre investimentos, não esquece de dar o inscrever-se aqui, ativa o sininho das notificações. Me segue lá no Instagram também e deixa o seu like aqui no vídeo para me dar uma força. Preparei esse material aqui com carinho para todos vocês, tá certo? Então vamos lá, pessoal, já direto para o material de apoio. Pessoal, separei essa agenda aqui para gente hoje, super especial, tá? Primeiro de tudo, né? O Tesouro anunciou a criação do Tesouro Reserva. Vamos entender o que isso aqui impacta, né? Qual é o desfecho, aí, o que isso significa para o mercado. Depois, como é que vai funcionar esse negócio, como é que são os detalhes aí na prática, qual é a implicação disso e fazer essa comparação aqui, ó, o que é melhor, o Tesouro Reserva ou o Tesouro Selic e como investir no Tesouro Reserva na prática, porque é óbvio, né, pessoal, não adianta nada aqui a gente ficar falando da teoria, né, a teoria é maravilhosa, mas temos que saber da prática também, como é que vamos investir nesse negócio na prática. Beleza, gente? Então vamos lá, continuando aqui, ó, sem mais delongas, avançando aqui no nosso material. Tá aqui, gente, Tesouro Direto vai lançar um título que permitirá resgate por 24 horas por dia. Gente, o que a gente tinha antes, tá? Vou contar essa história aqui para vocês. Quem queria ter uma reserva de emergência, um fundo de liquidez, uma reserva de oportunidade, o investimento mais recomendado de todos era o Tesouro Selic. Por quê? Porque o Tesouro Selic, ele vai render conforme a taxa Selic. Ou seja, ele acompanha o indicador, é o que a gente chama no mercado de um título que ele é pós-fixado. Ou seja, acontece na vida real a rentabilidade, né? Acontece a Selic, e aí então a gente sabe quanto rendeu o nosso título, por isso que é pós-fixado, porque vem depois, né? Primeiro vem o índice e depois a correção do nosso dinheiro. Certo? Isso aqui é muito tranquilo, né? E aí, gente, como ele é um título pós-fixado, ele não tem oscilação, né? Ou se tem alguma oscilação, uma mini oscilação, tá? Uma coisa assim tão pequena que a gente quase não percebe no dia a dia e quando acontece é uma vez na vida e outra nunca mais, né? É muito raro aí de acontecer algum tipo de oscilação. Então ele é um investimento muito recomendado para reserva de emergência. Por essa razão, né? Por ser um título que não tem o que a gente chama de volatilidade e também porque ele não tem o que a gente chama de risco de crédito. O que isso quer dizer, tá? Na prática, a gente está emprestando dinheiro para o governo, emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, né? Ele pega o nosso dinheiro e fica com ele lá pelo tempo que ele achar necessário, né? Ou até a gente querer o nosso dinheiro de volta. E aí, gente, no Tesouro Selic, né? Nesse caso no Selic, mas em qualquer outro tesouro, o governo, ele é o detentor da impressora de reais. Então nunca vai faltar dinheiro para ele pagar. Essa que é a beleza da coisa, né? Beleza ou problema, né? Dependendo do ponto de vista aí. Então a gente emprestando dinheiro para o governo, ele vai sempre pagar de volta. Ele, assim, ó, para ele dar um calote é a coisa mais impensada da face da Terra. É muito pouco provável que ele vai dar algum calote na gente. Então, como não tem risco de crédito, não tem volatilidade e também tem uma alta liquidez. O Tesouro Selic, quando a gente empresta lá para o governo, ele fica com o dinheiro, se a gente quiser, ele devolve logo em seguida, né? É o que a gente chama aqui da liquidez diária, né? A liquidez D+0, ou seja, no mesmo dia. Se eu peço hoje, ele me devolve hoje. Só que isso aí tem alguns asteriscos, tá? Tem alguns poréns aí, alguns probleminhas, que eu já vou antecipar aqui para vocês, tá? Quer ver um probleminha? Vamos pensar aqui, ó. Agora, nesse exato momento. Hoje é terça-feira e agora são 18 horas e 20 minutos, tá? Se eu tive uma zebra aqui agora, cara, tava saindo aqui, ó, vou até bater na madeira aqui, tá? Mas tava saindo aqui, pô, peguei meu carro, bati meu carro. Preciso fazer um Pix pro mecânico urgente. Hoje não vai dar, hoje não tem como. Por quê? Porque já são 18h30. Se eu pedir o meu resgate hoje, ele só cai amanhã, quarta-feira. É assim que funciona no Tesouro Selic.
Então o horário importa, o Tesouro só processa os resgates do Tesouro Selic dentro do horário bancário, dentro do limite ali de horários necessários, tá? Dependendo ali até as 16 horas, até as 15h30, né? Então tem que se planejar bem, tá? É importante não contar com esse dinheiro caso já passou de algum horário da tarde. Então isso era um problema, pessoal. Imagina só, o cara tá lá com a reserva de liquidez dele, com o fundo de emergência dele, aí, pô, deu uma zebra ali de noite, ou deu uma zebra no final de semana. Pessoal, sexta-feira, tá? Sexta-feira, 4 da tarde, já era. Você só vai ter o resgate na segunda-feira, só vai entrar o dinheiro na segunda-feira. Então, o Tesouro Selic, ele tinha esse problema, ele não paga à noite e ele também não paga nos finais de semana. Precisa receber o dinheiro sempre em dia útil e dentro do horário estipulado. Então, para quem tinha como reserva de emergência, isso aí acabava se tornando perigoso, né? Poderia ser um problema. Aí, o que muita gente fazia? Ao invés de aplicar no Tesouro Selic, aplicava num CDB do banco, aplicava na caixinha do Nubank, aplicava no porquinho do Inter, porque daí, como é o banco quem negocia, ele paga no final de semana, ele resgata rápido, e normalmente as caixinhas elas pagam 100% do CDI, que é a taxa de juros do mercado, né? O certificado de depósito interbancário, que para nós aqui na vida real é muito parecido com a Selic, tá? Muito parecido. É um pouquinho diferente, mas assim, ó, é mínima coisa, tá? E normalmente a Selic rende um pouquinho a mais. De novo, pouquinho a mais, tá? Muito pouca coisa. Então na prática era igualzinho. Só que aí com essa vantagem, né? De que, ó, deu uma zebra aqui no fim de semana, eu resgato o dinheiro rapidamente. Só que aí tem o outro problema das caixinhas e do CDB do banco, que é o risco de crédito. Embora a gente saiba, né, o Itaú é muito grande, os bancos em geral são muito grandes, mas pô, o Nubank é um banco digital, hoje em dia a gente está vendo aí problemas aí com bancos menores, né? Não estou dizendo que o Nubank vai ter problema, muito pelo contrário. Mas pô, é um banco digital, né? Pode ser que dê algum problema, alguma zebra eventualmente aí pode acontecer, a gente está sujeito. Tem o fundo garantidor de crédito também, isso é importante destacar, tá? Não é um investimento ali que, ó, na pior das hipóteses, eu vou estar descoberto. Não, muito pelo contrário, tem o fundo garantidor. Mas na reserva de emergência a gente não quer contar com isso, né? Na reserva de emergência a gente quer ter segurança, previsibilidade e não dar margem para o erro aqui, né? Por isso que a ausência do risco de crédito é positiva. E lá nas caixinhas, né, no CDB do banco, a gente tinha algum risco de crédito, mesmo que ele seja mínimo, tá? Então, pessoal, o que o Tesouro pensou, né? O Tesouro olhou para isso e aí ele falou, cara, eu tô perdendo mercado para as caixinhas, estou perdendo mercado para o CDB de banco e eu ainda tenho muito mercado na poupança. Pessoal, vocês não fazem ideia de quanto dinheiro dos brasileiros ainda tem investido na poupança. É mais de R$1 trilhão ainda na poupança, pessoal. É muito dinheiro, tá certo? E aí o Tesouro está olhando para isso. E agora qual é o objetivo dele? Ele quer entrar na vida dos brasileiros e ser a nova poupança. Ele quer capturar esse mercado, ele quer entrar no coração dos brasileiros. Pô, eu tenho uma notícia pro Tesouro aí, hein? Vai dar trabalho isso aí, cara. Olha, cara, vai dar muito trabalho. Eu não quero nem ver o tamanho da bronca aí que vocês estão entrando, tá? Mas para entrar no coração dos brasileiros, que nem a poupança está no coração dos brasileiros, vai levar um tempinho aí, tá? Desejo muito boa sorte para todos vocês. E contem comigo também, tá? Porque esse produto aqui, na minha opinião, ele é muito bom, tá? Ele veio para realmente melhorar o mercado. Então vamos falar sobre ele, tá, pessoal? Vou voltar aqui para o material, vou avançar aqui o que eu preparei para vocês. Gente, como é que vai funcionar esse tal de Tesouro Reserva? Deixa eu até pegar uma caneta aqui para a gente ir escrevendo também. Estou aparecendo ali na tela, tá tudo bonitinho. Como é que vai ser esse negócio, tá? Então tá aqui, ó. Primeira coisa, rendimento de 100% da taxa Selic, igualzinho ao Tesouro Selic, pessoal, igualzinho ao Tesouro Selic, tá? Sem mudar nada, a mesma coisa, igualzinho o Tesouro Selic. Resgate automático via Pix, inclusive nos finais de semana. Aleluia! Até que enfim, pessoal, olha só isso aqui, ó. Se o dinheiro tiver no Tesouro Reserva e deu uma zebra no sábado de manhã, eu vou receber na conta, porque a liquidação é via Pix. Então eu aperto o botãozinho lá, meu dinheiro está na mão. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa aqui é a grande mudança, é a grande novidade do tal do Tesouro Reserva, tá? Esse que é o negócio aqui, a grande vantagem, né? O ponto aqui mais disruptivo de todos, tá bom? Inclusive final de semana, feriado, domingo, carnaval, sei lá, tudo. Em qualquer situação, tá no Tesouro Reserva, vai receber rapidinho, tá? Bem tranquilo. Agora vem os detalhes, tá, pessoal?
Isso aqui, ó, é um detalhe que parece ser um techniquez, mas isso aqui é importante. O título do Tesouro Reserva ele vai sempre ter duração de 3 anos, tá? Então vamos pensar, ó, a gente está agora em 2026, o vencimento dele vai ser lá para 2029, tá bom? 2029. Aí como é que vai funcionar isso aqui, tá? Se eu aplicar o meu dinheiro hoje aqui em 2026 e durante todo esse tempo aqui, ó, eu nunca precisei desse dinheiro. Eu deixei ele aplicado lá o tempo todo, nunca precisei movimentar ele. Quando chegar em 2029, ele vai voltar para minha conta. Ah, mas eu não queria que ele voltasse para minha conta. Não interessa, ele vai voltar para a tua conta porque é a regra do jogo. Você está emprestando dinheiro para o governo pelo prazo de 3 anos. É isso que significa. Então, quando chegar 2029, o dinheiro volta para a tua conta, mesmo que você não queira, tá? Aqui você não tem poder de escolha. Vai voltar para a sua conta e vai descontar o imposto, tá? É um vencimento, então ele desconta o imposto de renda. Pô, Tiagão, então quer dizer que a cada 3 anos eu pago o imposto de renda? Exatamente, é exatamente isso. Então, esse aqui é um dos poréns aqui, uma desvantagem do Tesouro Reserva, tá? Um lado negativo. Se você deixar investido por 3 anos, vai pagar imposto quando ele vencer, tá? Vai cair na conta e vai pagar imposto sem margem para escolha, tá? Uma outra coisa importante, detalhe importante, tá? Assim como no Tesouro Selic, o Tesouro Reserva tem imposto de renda também, tá? E ele também vai seguir a tabela regressiva do imposto de renda, pelo menos é essa a regra que a gente tem por enquanto, o governo não mudou isso ainda, né? Então como é que é a regra lá? Vou até escrever aqui para vocês para a gente relembrar isso aqui. Deixa eu apagar esse ponto aqui, ó, para ficar mais organizado, mas o negócio é assim, ó, pessoal, se a gente investir até 6 meses, né, de 0 a 6 meses, aí você vai pagar 22,5% da rentabilidade. Lembrando que isso aqui é rentabilidade, tá? Não é do patrimônio não, é da rentabilidade. Aí, ó, se passou mais de 6 meses, tá? Até 1 ano. Então aqui, ó, de 6 meses até 1 ano, tá? Se ficar nesse meio tempo aqui, você vai pagar 20% da rentabilidade. Só da rentabilidade, tá? Aí, se ficou entre 1 ano e 2 anos, aí você vai pagar 17,5%. 17,5%. E se ficou mais de 2 anos, aí você vai pagar 15%, tá? 15% da rentabilidade. Aqui é sobre a rentabilidade, tá? Isso aqui já é sabido, né? É a tabela regressiva do imposto de renda dos títulos de renda fixa. Então o Tesouro Reserva é assim também, tá? Mesma coisa do Tesouro Selic, é igualzinho, mesmo sistema de funcionamento. Certo, pessoal? Bem de boa, né? E aí, ó, lembrando, se ficar mais de 3 anos, então você vai pagar 15%, né? Se não mexeu nunca, você vai pagar 15% de imposto. Então, por exemplo, você aplicou lá 10 mil reais, e aí depois de 3 anos ele já está valendo lá 15 mil reais, por exemplo, você vai pagar 15% dos 5 mil que foi a rentabilidade. É assim que vai funcionar o imposto de renda. Tá claro? Muito de boa, né? Bem tranquilo? E aí, gente, olha só, mais um detalhe bacana aqui, ó. A aplicação mínima do Tesouro Reserva é de R$1, cara. R$1. R$1. Quem não tem R$1? Todo mundo tem R$1 na vida. Hoje em dia não tem mais nem o papelzinho, agora é só a moeda, né? Todo mundo tem R$1. Então é para ninguém mais ter desculpa esfarrapada. Ah, porque eu não tenho dinheiro, porque não sei o quê, investir para quem tem muito dinheiro. R$1, cara. 1 pila. Tá de brincadeira comigo? R$1. Aí não, né? Vamos lá. Aí o Tesouro facilitou, é para ninguém mais ter desculpa nenhuma. Pô, não tenho nem R$1 para investir. Ah, então vai embora. Então junta R$1 aí, cara. Pô, tá de brincadeira, né? R$1 não tem como. Mas vamos lá. R$1 é a aplicação mínima. E aí, gente, olha aqui, ó, veio para concorrer com a poupança, né, que eu já comentei, e os CDBs de liquidez diária também. Contei toda a história aí para vocês, já estamos cientes disso aqui. E quando começa, Tiagão? Pô, quero saber, tô gostando da história aqui, quero já investir nesse negócio. 1º de março. Hoje eu tô gravando aqui, ó, dia 24 de fevereiro, então semana que vem estreia oficialmente o Tesouro Reserva, tá? Então, para todo mundo aí que quiser uma reserva de emergência, resgate 24 horas, 7 dias por semana, vai ser lançado aí a partir de 1 de março. Beleza, gente? Muito tranquilo aqui esses pontos todos, né? Vamos lá, vamos prosseguir aqui, ó. O que eu preparei aqui pra gente, ó? Olha só, gente, agora o comparativo, ó, muito importante. Deixa eu até ocultar aqui a minha câmera, na verdade eu vou voltar para cá, depois eu volto pro material ali. Vamos lá. Relembrando, né, pessoal, o Tesouro Reserva ele veio para competir com a poupança, com CDBs de liquidez diária para reserva de emergência. Mas e como é que fica o Tesouro Selic nessa conversa aí, hein? Será que ele vai morrer? Acabou pro Tesouro Selic, não existe mais, ninguém mais vai querer o Tesouro Selic? Claro que não.
calma lá. Agora a gente vai fazer um comparativo, tá? Comparativo, Tesouro Selic com o Tesouro Reserva. Características, prós e contras, tudo que a gente precisa saber. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Nem vou botar minha câmera aqui para não ocupar, né? E olha só, pessoal, o que a gente tem aqui nesse caso, tá? Gente, o Tesouro Selic, ó, primeira coisa, ele não resgata no final de semana, e nem à noite, e nem feriado, nem lugar nenhum, tá? Essa aqui é a primeira desvantagem dele, primeira característica. O Tesouro Reserva resgata 24 horas por dia, 7 dias por semana, feriado, carnaval, sempre. Qualquer momento ele vai estar na conta. Então, ó, o Tesouro Selic ele tem essa liquidação ou D mais zero, né? Se eu pedir, por exemplo, hoje, terça-feira de manhã, ele paga na terça-feira à tarde, tá certo? Ele paga sempre ali umas horinhas depois, tá? Só que se eu pedir na terça-feira de tarde, depois que passou o horário, ele só paga no dia seguinte. Então ele pode ser também D mais 1, né? Pedir hoje, ele paga no dia seguinte, tá certo? Então, ele tem essa característica, né? Isso aqui, dependendo da circunstância, pode ser uma desvantagem aí para o nosso planejamento. E o Tesouro Reserva é liquidez imediata, é na hora. Apertei o botão, caiu na conta. Não tem papo furado aqui, é liquidez imediata na hora, na conta, tá certo? Continuando. O Tesouro Selic, pessoal, ele tem vencimentos mais longos. Lembra que eu falei lá para vocês, ó, o Tesouro Reserva, se a gente aplicar agora aqui, ó, em 2026 e deixar parado, ele vai vencer em 2029 e não tem conversa, ele volta para a conta. O Tesouro Selic, a gente tem outros vencimentos, ó, pode investir para 2030, pode investir para 2033, ele tem outros vencimentos, né? Ele tem outras possibilidades, 2031. Então, essa questão do imposto, né, que sempre que vence, cai na conta e paga o imposto, no Tesouro Selic é melhor, tá? No Tesouro Selic isso aqui é vantajoso, porque daí a gente pode investir para mais tempo e não vai perder ali o imposto, né, a cada 3 anos, como é no caso aqui do Tesouro Reserva, tá? Então, o Tesouro Reserva, a cada 3 anos ele vai vencer, mesmo que a gente não queira. Agora, aplicação mínima, ó, no Tesouro Selic é no mínimo R$ 180, tá? Isso aqui todo dia cresce um pouquinho. Então, logo já vai estar em R$ 200 aí, e aí é um pouquinho mais complicado. Também não é tão complicado assim, né? O pessoal também às vezes força a barra, né? Pô, dá para juntar R$ 200 aí, fazer uma aplicaçãozinha, né? Mas às vezes é difícil, né? Às vezes é complicado. E aí o Tesouro Reserva, ó, R$ 1 e não tem conversa. R$ 1 e já está dentro. R$ 1 já aplica, R$ 10 aplica, R$ 15 aplica. Tudo, tá? Não precisa juntar ali 183 para comprar uma cotinha, como é no caso do Tesouro Selic. E aí, pessoal, o Tesouro Selic ele continua valendo a pena, ó, para a composição de carteira. Então, se o cara às vezes quer ter um caixa, né, um recurso em caixa, não vou escrever aqui não, vou escrever aqui, ó, um recurso em caixa, porque daí, pô, ele gira ali, né, às vezes para aproveitar uma oportunidade, né, uma ação que caiu, que ele vai rebalancear. Não tem problema ele ter essa liquidação em D mais zero, né? Ele pode esperar, tá tudo bem. E para a questão tributária, esses vencimentos mais longos vai ser mais interessante. Então, para compor a carteira, o Tesouro Selic continua valendo a pena. Continua valendo a pena, ele não vai desaparecer não vai ser substituído aí pelo Tesouro Reserva 100%. E o Tesouro Reserva, né, pela sua vez, ele é bom para a reserva de emergência, tá? Então, ele é bom para a reserva de emergência. Como a gente já viu, né, ele paga em 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, vai ser aí um título que vai ter muita utilidade no dia a dia. Beleza, gente? Vamos lá, vamos prosseguir então. Agora, deixa eu voltar para a câmera aqui, ó. Como é que a gente faz para investir nesse cara, tá? Na prática aqui, ó, como é que a gente vai investir nesse cara? Quero saber aí. Conta para mim, Thiagão. Então, o negócio é simples, pessoal. Vamos lá. Aqui, ó. Se você já tem investimentos lá na corretora, já trabalha lá com a XP, com o BTG, com o Banco Inter, sei lá, com o próprio Nubank nos investimentos, qualquer outra corretora que você já use, ó, o sistema do Tesouro Direto, ou até mesmo pelo próprio portal do Tesouro Direto, tá? No próprio portal do Tesouro Direto, é só entrar lá e selecionar, ó, procurar pela opção, primeiro você vai no menu, né, do Tesouro Direto, e depois seleciona a opção lá do Tesouro Reserva, tá? É assim que vai aparecer. Aí lá na sua corretora, né, se tiver aquela linhazinha assim que destaca, ó, ele vai aparecer lá junto no Tesouro Direto, tá? Na caixinha lá do Tesouro Direto. Aí depois quando você estiver mostrando lá o detalhamento, aí ele vai mostrar lá, ó, você tem tanto investido lá no Tesouro Reserva. Ele também rende todo dia, né? Todo dia vai rentabilizar. Então, muito tranquilo essa parte aqui também. Beleza? Gente, vamos lá, vamos prosseguir aqui, deixa eu apagar. E agora, encaminhando para o final aqui do nosso conteúdo de hoje. Gente, olha só isso aqui que nós temos, ó.
lá no portal do Tesouro, como é que vai aparecer? Isso aqui é uma fotografia de hoje, tá? De agora. Então, gente, olha só, quando a gente vai lá no menu e olha aqui no rendimento dos títulos, para a gente ver todos eles juntos, olha só, aparece aqui nesse menu, ó, todos os títulos. E aí a gente vê, ó, tem lá o Tesouro Selic, aqui o 2031, tem os pré-fixados aqui. Essa imagem está cortada, mas mais para baixo teria também os IPCA, teria os outros, né? Teria esse aqui, ó, o Educa Mais. Inclusive, ó, se vocês quiserem um conteúdo sobre o Educa Mais e sobre o Renda Mais, que são esses novos títulos aí do Tesouro, comenta aqui embaixo que eu preparo também um conteúdo especial aí para a gente falar sobre esses caras, tá? Comenta aqui se você quer aprofundar mais nesses temas aí também. Beleza? E aí, gente, ó, aqui ó, o Renda Mais também está aparecendo aqui, o pré-fixado também. Agora, como é que vai ser? Ó? A partir lá do 1º de março, quando aparecer o Tesouro Reserva, vai ter mais uma caixinha aqui do lado, que vai estar lá, o Tesouro Reserva, tá certo? Por enquanto ainda não tem, ó, mas depois vai estar lá. Ó. Aí você entra aqui, você clica aqui nessa caixinha, né? Clica ali na caixinha, clica no botão, e aí vai aparecer o Tesouro Reserva para você aplicar. Muito tranquilo, né? Você pode vir aqui nesse botãozinho aqui, ó, nesse menu, ó, e clicar em Investir. E aí você seleciona lá, faz a seleção dos valores ali e tudo mais, e prossegue desse jeito. Beleza, gente? Agora, para finalizar o nosso conteúdo, eu vou dizer a minha opinião. Resumo da ópera aqui, já entendemos o Tesouro Reserva, toda a consequência aqui. E na minha opinião, eu acho que isso aqui é muito legal, tá? É um grande avanço, um grande passo aí realmente para o Tesouro substituir a poupança, né? Entrar no coração dos brasileiros. Acho que vai levar muito tempo ainda, né? Tem que ser pé no chão aqui nesse aspecto, mas é sim um grande passo. E eu mesmo vou aderir, tá? Obviamente vou aderir, porque reserva de emergência é importante ter liquidez. Hoje eu estou deixando num fundo, eu deixo num fundo que daí eu pago taxa de administração, né? Tem toda aquela consequência de investir num fundo, tem o come cotas que é ruim. Então se tem uma opção de tesouro que paga 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu estou dentro, vou experimentar, vou fazer o teste. E se eu tiver alguma ressalva depois de fazer o teste, eu volto aqui e gravo um conteúdo para vocês também, beleza? Então, pessoal, também acho que isso aqui não é o fim das caixinhas do Nubank e dos outros bancos, né? Muito pelo contrário, todo mundo está competindo pelo dinheiro das pessoas, pelo coração das pessoas, vamos dizer assim, mas todo mundo tem os seus prós e os seus contras, né? Cada um avalia aquilo que faz mais sentido, né? Aquilo que faz mais sentido para a sua realidade. Então é isso por hoje. Vou terminando por aqui esse conteúdo. Se você gostou, deixa o like, não esquece de se inscrever aqui no canal. E se você quiser bater um papo comigo para falar de investimentos, quiser uma consultoria também, o link está aqui na descrição. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.